Graças e paz, igreja. Boa noite para todos. Mais uma vez estamos aqui, mais um domingo, para poder estar compartilhando da palavra do Senhor, nesse momento que estamos passando, não podemos ainda estar reunidos juntos, mas através daquilo que Deus nos deu, das ferramentas que hoje temos, podemos estar juntos em comunhão, mesmo que distante. Então vou estar trazendo hoje uma palavra, vamos estar orando, para que o Senhor possa vir e ministrar em nossos corações. Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez aqui, ó Pai, reunidos, ó Deus, mesmo que distante, ó Pai, em lugares, ó Pai, diferentes nas nossas casas, mas com o Teu Espírito Santo presente em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa vir falar em nossos corações, Senhor, que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, vir falar aquilo que Tu tem para falar para nós, Senhor Deus. E que possamos hoje alimentar aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida, Senhor. Isso que eu te peço, te agradeço, no Teu santo nome. Amém. Amém, irmão? Nessa noite eu queria estar compartilhando com os irmãos da igreja, algo que Deus trouxe ao meu coração durante a semana. E uma das meditações que eu estava no livro que eu estou tirando para a meditação, essa passagem falou um pouco, comigo, falou muito sobre questão de solitude e solidão. E eu pude ver através dessa passagem que o próprio Senhor, ele nos trouxe a diferença entre solitude e solidão. Então hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos sobre a diferença entre solitude e solidão. Vamos estar abrindo nossa Bíblia em Mateus capítulo 14 e vamos estar lendo lá no versículo 1. Vamos começar do versículo 1. Amém? Os irmãos já estão com suas Bíblias aí em casa, Então a gente vai estar lá no Mateus capítulo 14. Eu vou começar a ler. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o manteve no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou o João no seu cárcere. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levando o corpo, e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram da cidade e seguiam por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Por enquanto até aqui. Essa palavra fala muito conhecida, fala de quando João Batista foi preso e quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista, E Herodes, por mais que ele sabia que podia sofrer alguma coisa, represária, porque João Batista era visto como um profeta anunciando a vida do Messias, ele cedeu aos pedidos dela. Mas o que é interessante dessa parte, muitos já conhecem, que no versículo 10 fala que e deu ordens e captou João, e levaram a cabeça num prato e deu para ela. E seus discípulos de João foram e pegaram o corpo e sepultaram, e foram ali e anunciaram Jesus. E Jesus parece, ou pelo menos a palavra nos mostra, que Jesus ele aparentemente ficou triste com a morte de João. E é interessante que nessa parte, quando ele anuncia a Jesus que João Batista tinha morrido, ele, no versículo 13, ele fala que se retirou em um barco, foi para um lugar deserto à parte, e aonde ele pretendia ficar sozinho. Ele pretendia ficar só.
Mas Jesus estava ali, né, se afastando, né, e queria ficar no momento só com ele. Mas na verdade a gente acabou de receber uma notícia, né, da morte de João Batista. E a gente pergunta por que Jesus, né, estava indo para se retirar, por que ele queria ficar sozinho. Mas é interessante, né, que quando Jesus vai à parte para ficar sozinho, uma grande multidão vai e vê para onde ele está indo e segue ele por terra. E é interessante que Jesus ele não ignorou aquela multidão, porque ele estava querendo ficar naquele momento sozinho, mas quando ele viu a multidão, a necessidade da multidão, diz a palavra que ele se compadeceu da multidão. E ali ele curou pessoas que estavam enfermas, ali ele cuidou daquela multidão. Mais um pouco à frente fala sobre a questão da multiplicação dos pães e dos peixes, né, que ele ali perdeu aquele tempo, ou melhor, né, ele doou seu tempo ali com aquela multidão. Mas é interessante que Jesus podia talvez ter desistido de ficar sozinho. Ele podia, depois que houve aquela situação da multiplicação dos pães, ele podia ter pegado seus discípulos e ter continuado sua jornada. Mas se a gente for ver no 22, fala assim, logo, né, ou melhor, vamos voltar mais um pouco no 21. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, e além de mulheres e crianças. Aí o próximo versículo fala, logo a seguir, compeliu seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Diz a palavra que ele não abriu mão de estar só. Ele compeliu seus discípulos a entrar no barco e ir já à frente, que ele ia ter aquele momento, naquele lugar deserto, para estar só ali. E a gente vê dentro disso que, mesmo ele querendo estar só, ele não se comportou, reagiu de uma maneira diferente, né? Mesmo nesse momento que ele queria estar só, Jesus teve compaixão, né? Porque olhou para aquelas pessoas, para aquela multidão, viu aquela necessidade delas. Ele teve confiança, né? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas ele teve a liberdade, né, de poder estar ali e conseguir estar sozinho. E por que eu estou falando sobre alguns aspectos do que aconteceu ali com Jesus? Porque é uma diferença quando a gente está na nossa solitude e quando a gente está na solidão, que é a solidão que traz a depressão, a solidão que traz, né, tudo em princípio, né, de coisas que a gente pode ter, problemas, né, de transtornos, problemas de ansiedade. Tudo está vinculado a isso, é uma questão de você ficar na solidão. E por quê? Onde tem essa diferença? Cristo nos mostra um pouco sobre isso, né? A solitude, muitas das vezes, é necessária para a nossa vida. Nós somos seres que foram criados, né, à imagem e semelhança do Senhor. Mas, se a gente for olhar lá em Gênesis, a gente fomos criados, né? E depois o Senhor viu que não poderia esse ser ficar sozinho. Ele é onde criou a mulher, para estar junto com ela e ser sua companheira. Mas sabemos que, e é interessante, por mais que ele nos criou primeiro e depois, né, criou mais um ser para estar juntos, dois estar se relacionando, é interessante que a gente temos como ser humano essa necessidade de solitude, essa necessidade de estar com a gente mesmo, né, de o Alexandre estar com o Alexandre e poder não somente estar ali sozinho, se isolando, mas poder nesse momento ele estar falando consigo mesmo. Se a gente for ver lá em Salmos 40, no Salmos 42, né, a gente for ler esse capítulo, Davi está conversando com a sua alma. Ele está numa situação onde precisava, né, falar e indagar a sua alma. Né? Ele fala, né, porque se abate você, minha alma, ainda verei o Senhor esperança e louvarei nele. Então, Davi estava no momento que ele estava na sua solitude, ele estava podendo ter a liberdade de conversar com a sua própria alma, de conversar consigo mesmo, de ver, analisar e refletir tudo o que estava acontecendo com ele naquele momento. Eu creio que Jesus também, naquele momento de tanta tristeza, ele precisava daquele momento de solitude para ele poder organizar, né, os seus pensamentos. Ele era humano. Ele era, na verdade, 100% Deus, mas com a sua parte humana. Então ele tinha essa necessidade de ele estar só. Mas a diferença da necessidade de estar só para a questão da solidão é que a solidão ela nos traz alguns aspectos que são diferentes da solitude. Vamos estar abrindo lá em 1 Reis, para a gente
poder ver essa diferença, lá em 1 Reis, fala muito de uma passagem que é muito conhecida, que é a passagem de Elias. A gente não está lendo lá, vou estar lendo só para a gente se lembrar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou Bérsaba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Vou botar isso só aqui. Vimos que Elias, de tanta coisa que Deus já tinha feito através dele, né, tinha acabado de vencer ali vários profetas de Baal. E quando ele recebe uma notícia que a vida dele estava colocada em prova, né, ameaçada através de Jezabel, Elias, por uma certa forma, ele acabou entrando num momento não conseguindo controlar suas emoções. Ele entrou num momento difusório onde levou ele à solidão. Elias preferiu na verdade, quando Elias se afastou, esse afastamento de Elias que é a solidão, ele foi negligente em várias coisas. Elias sentiu indiferença daquilo que ele precisava fazer, talvez, dali para frente, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não se preocupou com o resto do povo que tinha acabado de fazer ali, mas ele acabou sendo egoísta, trouxe também um sentimento egoísta, porque ele não pensou mais nada, ele pensou só em fugir, porque ele estava com medo daquilo que Jezabel tinha falado sobre a questão da vida dele. E quando a gente se isola, como nós vimos aqui na questão de Elias, a gente só quer se isolar para poder se esconder, não somente de alguns aspectos que envolvem a nossa vida, mas de problemas também que são que nos ameaçam. E ele quis se isolar. E aconteceu que quando Elias foi se isolar, ele acabou querendo tirar sua própria vida, né? Porque a solidão faz isso. Quando a gente está só, a gente não quer estar com ninguém. A gente quer estar sozinho, é o que a gente quer, porque nesse pensamento de a gente achar que está sozinho, a gente vai estar num vazio. Nesse vazio, a gente não vai conseguir ver esse problema. Nesse vazio, a gente não vai conseguir, né, ver aquilo que nos traz medo, ver aquilo que nos preocupa, ver aquilo que nos aterroriza. E Elias acabou se afundando nesse sentimento. E é interessante que mais à frente o anjo vai lá onde ele estava e toca nele e fala: ó, levanta, come, prepara, né, ali um alimento para ele. E ele acaba de comer, e o que acontece? Elias volta a dormir. E não é igual quando a gente está, né, em depressão, que a gente só quer saber de ficar dentro do quarto, dormindo, isolado, não quer saber de ver ninguém, não quer ter ligação. A gente só quer se aprofundar naquilo que a gente absorveu para o nosso coração, que é tudo aquilo que talvez aconteceu, que nos entristeceu, aquilo que nos trouxe medo, preocupação, e a gente não conseguiu administrar essas circunstâncias e a gente acaba consumindo a isso. É o que aconteceu com Elias. E Elias é interessante que João toca nele de novo, ele come, e depois mais à frente ele acaba dormindo. Elias estava em uma depressão profunda. Mas é interessante que Deus não desistiu dele. Deus manda o anjo, fala para ele sair daquele lugar, e para ele se preparar, comer, ficar forte, porque a caminhada ia ser longa. Deus queria levar ele num lugar que queria, nesse lugar, tratar com Elias. Sendo que quando chega a esse lugar, Deus queria que ele fosse até o monte. Elias acaba encontrando uma caverna e fica na caverna. E Elias mais uma vez vai lá, e Deus mais uma vez vai lá e fala: o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar aqui. E Deus ali vai conversando com Elias, trabalhando nessa depressão que Elias tem. E Deus percebe, na verdade, que Elias estava daquela forma, daquele jeito. E Deus fala assim: Deus é tão interessante que nosso Deus, ele não se interfere naquilo que a gente quer. Ele trabalha nossas emoções, mas ele também respeita nossas decisões. E Elias já não queria mais. Tanto que Deus fala: beleza, você não quer mais, mas tratada agora a tua depressão, vamos lá, tem mais alguma coisa que você precisa fazer. E mais à frente fala para ele ir lá, né, ungir alguns reis,
né, e levantar um novo profeta, né, no seu lugar. E depois Elias poderia ficar tranquilo com o que ele, né, queria deixar tudo por causa que ele não queria mais enfrentar aquilo. E a gente começa a ver a diferença de Elias naquele momento para a circunstância que Jesus passou, os momentos que o Senhor passou. E é interessante que a solitude onde Jesus estava procurando ter naquele momento não deixou de fazer ser quem ele é, não tirou a sua essência de mestre ali no momento para os seus discípulos, de Deus naquele momento ali. O próprio Senhor estava com uma tristeza profunda, porque João Batista tinha partido, uma morte terrível ainda. Mas Jesus podia ter feito que talvez que nem Elias, ter recebido a notícia da morte de João Batista e ter querido mandar os discípulos pegar aquele barco e ir para longe, se isolar no lugar, se isolar no deserto e não querer ver ninguém. Querer ficar só vivenciando a tristeza da morte de João Batista. Mas é interessante quando ele fala, Jesus ali, que ia à parte, pediu os seus discípulos para, né, ficarem onde estavam, que ele queria se isolar. A multidão viu Jesus, ele viu a multidão, diz a palavra que ele teve compaixão, e se compadeceu daquele povo. Então, solitude nos traz compaixão. Diferente da solidão. A solidão faz a gente ficar indiferente. A solitude faz a gente ter compaixão. Porque ela não nos faz deixar de ser quem nós somos. Não tira a nossa essência. A gente pode estar querendo ficar no nosso momento sozinho, porque na verdade, se a gente for olhar e observar a palavra, a gente nunca vai estar sozinho. A solitude nunca vai me fazer ficar sozinho, porque nós vamos estar com a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor não estava sozinho, tanto que a palavra fala que ele foi ali para orar, mas ele precisava estar só. Orar é o quê? Oração, ele queria estar falando com o Pai. E nós, como estamos também na nossa solitude, seja ela de forma qual for, que a gente pode ter esse momento de solitude, talvez nosso Pai querer ficar um tempo sozinho conosco mesmo, né? Naquele momento, querer falar com a nossa alma, querer ministrar em nossa alma. Isso a gente não vai estar ministrando sozinho, o próprio Deus vai estar ali. A gente pode, de repente, querer ficar sozinho, de repente, sei lá, indo para um parque, né? Um parque que eu digo é uma praça, um lugar onde a gente possamos contemplar a face de Deus. Mas naquele momento a gente não queremos ficar com a gente mesmo, conversar com a nossa alma como Davi conversou, como Davi ministrou. E muitas vezes a gente tem se esquecido disso ou não tem visto essa diferença entre a solitude e a solidão. Porque muitas das vezes a gente não consegue discernir a diferença da solitude e da solidão. E acaba que o que é apresentado sobre nós, para nós, é somente a solidão. É o único caminho para que a gente possa conseguir resolver os problemas. Jesus ali, quando ele cuidou daquela multidão, quando multiplicou os pães, quando curou os enfermos, ele não abriu mão de ficar sozinho. E nesse momento de ficar sozinho, ele ali, quando acaba de ter aquele momento com ele, e ele sai, ele vê que o barco já estava longe, diz a palavra. E quando ele viu que o barco estava longe, o que aconteceu, que a palavra mais à frente nos fala, que Jesus caminhou sobre o mar. Jesus teve, na verdade, ousadia de andar sobre o mar, né? E isso nos sinaliza que Jesus ali estava bem. Jesus estava andando por cima do mar. E quantas vezes a gente não consegue caminhar sobre o mar? Muitas vezes a gente faz que nem Pedro, que ali viu Jesus caminhando sobre o mar, mas Jesus diz a palavra aí que Pedro, que os discípulos estavam no barco, quando viu Jesus, por estar já à noite, era a quarta vigília da noite, eles ficaram atemorizados, que vendo, né, o vento que estava contrário, já de noite, eles olharam, né, um ser vindo assim sobre a água e ficaram atemorizados, teve medo. E Jesus: não fique com medo, sou eu. Mesmo Jesus se apresentando, mesmo Jesus dizendo que era ele, né, Pedro, naquele momento, teve uma reação de estar com o Senhor, de ir até ele, de fazer o que o Senhor estava fazendo, que é andar sobre o mar. Mas quando Pedro se colocou a se dispor a andar sobre o mar, ele diz a palavra que ele olhou para o mar, olhou para o vento, teve medo e começou a afundar. E Jesus falou: homem de pouca fé. E quantas vezes a gente, né, não ficamos como o Senhor, né? A gente está passando por um momento tão difícil, um momento de pandemia, um momento onde tantas notícias ruins estão vindo, né, através da mídia, né, através do que está acontecendo à nossa volta.
e acaba que a gente acaba sendo levado ou impulsionado a ficar, né, triste, com medo, e isso nos leva a cair na solidão. Porque um abismo leva a outra, como no Salmo lá em Davi fala. E a gente acaba se entregando à solidão. E a solidão não é bom, a solidão é ruim, porque a solidão ela nos neutraliza. Quando estamos num momento de solidão, num momento de querer ficar só, né, de ficar longe de pessoas, de não querer conversar, não querer saber de nada, a gente entra num vácuo dos nossos problemas. E a gente acaba não tendo controle sobre isso. E isso acaba nos amarrando, nos neutralizando. Por isso que a solidão, quando a gente está em depressão, quando a gente está em solidão, querendo ficar só, por alguns motivos que vêm sobre nós e nos abate, a gente não se preocupa com nada, a gente não quer saber de ninguém, a gente não quer fazer o bem para ninguém, a gente só enxerga a nossa dor. A gente fica aprisionado à nossa dor, a gente não consegue acessar a nossa alma. A gente fica distante de poder falar conosco mesmo. E esse é o perigo da solidão. Mas como evitar isso? Como a gente não ficar aprisionado com a solidão? A gente precisa fazer que nem Jesus. A gente precisa saber o momento certo da solitude. A gente precisa saber o momento certo de estar conosco mesmo e estar com o Senhor. A gente precisa saber o momento certo de podermos equilibrar nossas emoções, de poder equilibrar, né, as nossas energias em Deus. Porque se a gente não conseguir entender ou discernir isso, a gente vai para outro caminho, que é a solidão. A gente precisamos entender que nós somos seres que precisamos estar em manutenção conosco mesmo. A gente precisamos a cada dia refletir como que está a nossa alma. Davi, lá no Salmo 42, quando eu falei para os irmãos aqui, ele deixa esse capítulo fala muito sobre isso. Né? Ele traz essa questão dessa necessidade de estar com a gente, de poder falar com a nossa alma, de poder advertir nossa alma. Né? Porque nós somos seres que temos, né, três, vamos botar, dimensões: corpo, alma e espírito. E a alma, muitas das vezes, ela precisa ser colocada sobre ela uma verdade, muitas das vezes. Porque o inimigo, muitas vezes, joga uma mentira. E nossa alma, como o Davi fala aqui, acaba ficando abatida. E a alma abatida leva a tristeza leva, né, a desesperança leva à morte. E é interessante que Elias ali, ele chegou nessa fase de pedir a morte. Elias, na verdade, estava querendo ao ponto até mesmo se deixasse de suicidar, de tirar sua própria vida. O medo, a pressão era tão grande e controlada sobre o seu ser que ele não via outra alternativa. A única alternativa que ele via de acabar com aquele problema era dar cabo da sua vida. Mas Deus foi misericordioso com Elias, porque trabalhou sobre as suas emoções, trabalhou na sua vida. Como Davi tinha esse cuidado também, no Salmo 42, eu vou estar lendo, como eu falei aqui, mas olha como é lindo esse Salmo. Como suspira, ó coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu lamento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e as guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele, meu auxílio e Deus meu. E Ele é meu auxílio e Deus meu. Por que se abate minha alma? Davi estava falando com a sua própria alma. Davi estava ministrando na sua própria alma. Muitas vezes, né, a gente precisa ministrar em nossa alma. Precisamos dizer para a nossa alma que a gente não estamos sozinhos. Dizer para a nossa alma que as circunstâncias não vão nos sucumbir. Dizer à nossa alma que a gente tem um Deus onde pode confiar, porque Ele é o nosso Deus. E nele ainda vamos louvar pelo aquilo que Ele vai fazer. Nele vamos louvar pelo aquilo que Ele vai nos trazer. Porque o Senhor jamais vai nos deixar em falta. Jamais vamos ficar órfãos quando a gente tem um Deus que é nosso Pai. E as circunstâncias não vão ser, né, fortemente ou vão ser suficientemente para nos fazer ficar sem o amor e o poder do Senhor sobre nossas vidas.
Mas muitas vezes nossa alma acaba sendo engodada pela circunstância. Muitas vezes a nossa alma acaba sendo enganada pela circunstância. E por isso que a gente cede à solidão. Muitas das vezes a gente, eu creio que quantos que conheceram o Senhor e porque a igreja ficou fechada e porque não estava tendo mais oportunidade de estar junto, em comunhão, não soube lidar com a solidão, não soube ter seu momento de solitude e acabaram que se desviaram do caminho do Senhor. Quantos, quando começar a igreja a vir aberta de novo, quantos não vão estar mais no caminho do Senhor? Quantos entraram em solidão profunda e não conseguem mais se erguer? Quantos não tiveram oportunidade, ou pelo menos não tentaram deixar que Deus viesse trabalhar no seu coração, como o Elias deixou ser trabalhado para que pudesse de novo ele se levantar, de novo sair daquele poço profundo? Quantos nesse momento estão passando pandemia não vão ser mais o mesmo? Quantos nesse momento vão cair em vários problemas de transtorno, em depressão? E quantos já estão dando até cabo da sua vida? Quantos estão suicidando? Quantos não têm aguentado a solidão? Quantos não têm aguentado? Porque a solidão, ela nada mais traz uma mensagem que estão só. A solidão traz uma mensagem que não tem mais jeito. A solidão traz uma mensagem que não tem mais esperança. A solidão, ela tem essa estrutura. A solidão, ela tem esse objetivo de trazer esse sentimento para a nossa alma, que não há mais esperança, que não tem mais jeito, que estão só, como Davi mesmo falou, que muitos olhavam para ele e diziam: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Porque você está dessa forma, você está desse jeito. A circunstância te esmagou, te pisou. E Davi, por mais que tinha circunstância, ele trabalhou na sua alma. Ele ministrou a sua alma. Ele não deixou que a sua alma viesse a se perder. Irmão, que possamos saber que não estamos só. E saber discernir o que é solidão, o que é solitude. Quando estamos caindo na malha da solitude, como estamos caindo no poço da solitude, e quando precisamos ter nosso momento, quando estamos caindo no poço da solidão, e quando precisamos ter um momento de solitude. Um momento de estar conosco mesmo, um momento de refletir, de ministrar em nossa alma. Que possamos estar atentos ainda nisso, que possamos ministrar em nossa alma, que possamos, nesses dias tão difíceis que estamos passando, fazer como Davi fez, fazer como Jesus fez. Porque a gente vai saber discernir o que é solidão, o que é solitude. Solidão, a gente fica neutralizado. Solitude, a gente está disponível. Solitude, a gente vai estar sempre a servir. Solitude nos traz compaixão. Solitude nos traz confiança. Solitude nos traz liberdade. Porque a solidão, ela não nos dá liberdade, ela nos aprisiona. Porque quando a gente está na solidão, a gente não consegue soltar das cadeias que nos torna a ficar sozinho. E por mais que a gente veja algo que precisa ser feito, a gente não faz porque a gente acaba sendo engolido, aprisionado pelos nossos medos, pelas nossas preocupações. A solitude não. A solitude não tira a identidade de quem nós somos. A solitude não tira a essência de quem nós somos em Deus. A solitude nos traz liberdade de poder fazer aquilo que a gente precisa fazer. Mesmo se a gente estiver triste, mesmo se a gente estiver passando por problemas. E muitas das vezes a gente, eu creio que muitos devem estar passando por esse momento ou esse tempo, de estar com tanto problema, estar com tanto dificuldade, tanto medo. E mesmo assim, vem pessoas até você precisando de ajuda. Pessoas precisando de uma palavra até você. Pessoas precisando de um conselho. E você olha para você: quem sou eu para dar um conselho? Eu estou aqui, eu não quero saber de ninguém. Eu também estou precisando, E eu não vou falar com ninguém, eu não vou dar conselho para ninguém, eu não vou doar meu tempo para ninguém, porque eu também estou com problema. É assim que Elias pensou naquele momento. Elias foi egoísta, Elias só se preocupou com o seu medo. E não queria saber mais de nada. Mas Jesus fez diferente. Jesus nos mostrou que sim, há possibilidade de a gente ter sim esse momento, como muitas vezes a gente perde ali. Jesus estava em luto, ele perdeu uma pessoa amiga. Muitas das vezes a gente está em luto também, a gente precisa desse momento da solitude quando a gente está em luto. Quando a gente perde alguém, alguém que a gente tanto ama, o luto é necessário. Mas o luto, isso já foi cientificamente comprovado,
ele tem um tempo, ele tem uma janela de tempo de duração. Passou dessa janela de tempo, já se torna um problema. A solitude tem essa janela de tempo, como Jesus falou. Ele teve lá aquele momento, mas na quarta vigília da noite, ele se levantou e foi de encontro com os discípulos. E a solidão não nos deixa fazer isso. A gente precisamos discernir, porque discernindo isso, a gente nesse tempo tão tempestuoso que estamos vivendo, a gente vai estar agradando o coração de Deus, porque a gente vai ter entendido, né, que não é um momento de solidão, mas é um momento de solitude. No momento de solitude, a gente vai continuar sendo servo. No momento de solitude, a gente vai continuar sendo discípulo. No momento de solitude, a gente vai continuar tendo a essência de quem nós somos em Deus. E quem somos nos Deus, somos amor. E amor, ele não é para algum momento, ele é para todos os momentos. Devemos amar nosso próximo todos os momentos. Devemos pegar a palavra em tempo e fora de tempo. A gente não devemos pegar só a palavra quando a gente está bem, mas também quando a gente estamos mal, quando estamos tristes, quando a gente está em luto também. A gente devemos estar pronto para isso. E a solitude nos permite isso. A solitude nos dá isso, essa liberdade de ser, né, em nós mesmos e ter esse tempo conosco mesmo e com o Senhor. De poder ter a liberdade de ministrar em nossa alma. E nossa alma ser diferente, né? E a mensagem que eu queria estar trazendo nessa noite é essa, né? Eu queria estar compartilhando com os irmãos sobre isso. Irmão, vamos continuar, vamos permanecer perseverante, vamos continuar sendo quem nós somos, vamos continuar buscando ministrar em nossa alma. A gente está podendo ter oportunidade de estar na solitude conosco mesmo, porque não estamos podendo sair. Podemos estar, né, no nosso momento, seja em casa, seja de repente fazendo uma caminhada na rua, seja de repente dando uma passeada em um parque aí florestal, onde você possa conseguir ver a graça de Deus na sua vida, onde você pode ministrar na sua alma. Isso faz tão bem quando a gente consegue ministrar a nossa alma, né? Como eu acabei de falar, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E quando você consegue ministrar a sua alma, todo medo vai embora. Toda preocupação vai embora. Porque quando você consegue ministrar a sua alma, você está lembrando dela, né, de quem ela é, né, e de quem ela pertence. A nossa alma pertence ao Senhor. E Ele cuida dela muito bem. Ele é o melhor, né, melhor pessoa para que possa cuidar dela, é o Senhor. Ele jamais vai deixar que nossa alma venha ficar confundida ou que venha, né, a não se cumprir as promessas sobre nossas vidas. Então, irmão, pense nisso nessa noite, né? A tua alma, como está a sua alma? Como que você está nesse domingo? Como você está nessa noite? Como que você está, de repente, agora neste momento, ouvindo aqui a palavra, mas de repente você abriu lá o grupo e entrou lá no grupo para estar colocando em louvores a mensagem, mas na verdade você está tão distante porque você está vivendo uma solidão. Isso não quer que você não viva a solidão, quer que você viva a solitude. Que a solitude você vai estar bem, a sua alma vai estar bem. Que possamos nesta noite, né, vir refletir nisso. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, né, de mais uma vez estar com cada um dos irmãos. Peço ao irmão que esteja orando pela gente, né? A gente estava na preparação, como todos sabem, de estar indo lá para a Guiné-Bissau, servindo na base de lá, e as fronteiras estavam fechadas, né, desde janeiro, e a gente não tem conseguido nem marcar, né, a viagem, nem fazer a compra de passagem. E graças a Deus ontem as fronteiras se abriram, pelo menos lá em Portugal, a gente fazer a conexão, e peço aos irmãos que orem para que essa fronteira continue aberta e para que a gente possa continuar a prosseguir, né, nesse objetivo de estar indo lá para a Guiné-Bissau e servindo lá, tá bom? E que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos nessa semana, derramando sua graça sem fim, e que possamos ficar mais rápido possível, né? Eu estou orando para que a gente possa ter a oportunidade, né, de estar com os irmãos ainda, né, no templo ali fisicamente, né, juntos, reunidos, louvando ao Senhor. E eu creio que esse dia está chegando.
Eu creio que Deus já está nos dando já a oportunidade, a possibilidade de podermos estarmos juntos. Amém? Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por tu ter nos trazido, ó Pai, sobre, Deus, esse momento, ó Pai, de solitude que devemos saber, ó Pai, e discernir quando é solitude e como é solidão. E saber, Pai, como que precisamos ministrar em nossa alma, Senhor. Lembrar ela, ó Pai, sempre de quem o Senhor é e de quem ela é. Oh Deus, que tu possa tomar essa semana em tuas mãos, Senhor, abençoando cada um daqueles que, ó Pai, ouviram, ó Pai, esta palavra. Que o Senhor possa continuar ministrando nos seus corações, que eles possam continuar, ó Pai, tendo essa oportunidade de estar só, mas não só, porque estão com o teu Espírito Santo e estão contigo. Muito obrigado. Eu lhe peço, agradeço a Deus neste momento. Amém. Amém. Amém, irmão. Paz para todos, uma maravilhosa semana para todos. Amém?